Olá, boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós estaremos tentando trabalhar de uma maneira diferente nossos estudos, certo? Colocaremos ele ao vivo aí para vocês toda sexta-feira, no mesmo horário, às 20 horas, tá? Mas eu estarei gravando apenas a nosso vídeo, tá? Infelizmente eu comecei um trabalho novo e isso atrapalhou os horários, então eu não vou poder estar ao vivo com vocês aí para debatermos os nossos estudos, nossos temas, mas eu estarei ao vivo no WhatsApp, no chat, tá? Nas mensagens do vídeo aí, tá? Então quero que vocês acompanhem toda a nossa instrução, todo o nosso tema aí, nosso estudo. Se tiver dúvida, tiver algum comentário, nós vamos estar conversando ao vivo, tá? Mediante a isso que nós vamos conversar, tá joia? Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos Filipenses. Agora, estaremos estudando o capítulo 3, tá? Capítulo 3. É também curto. Paulo está comentando e completando todos os seus ensinamentos, tudo aquilo que ele tem falado nos outros dias, nos outros capítulos. Então vamos lá, capítulo 1 de Filipenses. Mas primeiro, feche seus olhos, fala com o Senhor, vamos abrir o nosso coração, vamos abrir nossa mente para que o Senhor possa nos dar entendimento aquilo que Ele quer falar para nós. Amém? Papai, em nome de Jesus, obrigado por mais um momento da tua presença. Obrigado, Espírito Santo, porque a tua palavra não pode parar, independente daquilo que nós passamos, daquilo que nós vivemos. Senhor, queremos que estes estudos, essas mensagens, possam dar continuidade, Senhor, independente da forma e da maneira que possa ser realizado. Senhor, que nossas vidas possam estar em Ti e que essa palavra, Senhor, mesmo gravada, ela seja viva, ela seja eficaz, que ela possa alcançar as vidas que estão aí, Senhor, trazendo ensinamento, trazendo, Senhor, um renovo, trazendo aí um fortalecimento para nossas vidas. Em nome de Jesus, que nossa mente, nosso coração continue, Senhor, sempre abertos para o Teu ministrar, para o Teu falar, o Teu agir. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, amados. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Paulo ele vai dar continuidade assim. Para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Então, assim, Paulo, ele não cansa de repetir, ele não cansa de falar. Ele persiste, ele insiste em repetir, porque isso grava, isso fortalece cada vez mais. Versículo 2. Cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros. Olha a expressão que Paulo usa para aqueles que fazem coisas erradas, que insistem em cortar o corpo. Não quer dizer que os cachorros que devoram os corpos, não. Está se referindo a esses charlatões, a esses vigaristas, a esses falsos profetas que querem destruir, desunir, querem, trazer contendas, aborrecimento ao corpo de Cristo. Quer trazer, o rompimento da união da igreja. Versículo 3. Porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas, como a circuncisão. O que Paulo está querendo dizer aqui da circuncisão, assim, nós recebemos a verdadeira mensagem do Senhor. Ela vem do Espírito, ela vem através da manifestação do seu poder, e não por cerimônias, não por religião, não por rituais, certo? Então Paulo está sendo muito claro quanto a isso. Nós recebemos o que vem direto do Senhor, através do seu Espírito, e nós nos alegramos isso porque nós temos união com Cristo Jesus. E nós
não colocamos a nossa confiança, nós não adoramos, nós não buscamos os rituais, né, as liturgias, nós não ficamos presos às cerimônias. Nós somos livres para adorar a Deus na sua plenitude. Aí Paulo vai falar, é verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas, nas religiões, nos rituais. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Aí Paulo vai contar a sua história, né? Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. Então Paulo ele tinha toda a doutrina, tinha toda a lei na ponta da língua, ele tinha todas as cerimônias e rituais decorados e ele era temente a isso, ele guardava. Versículo 6, e era tão fanático que perseguia a igreja quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei. Ninguém podia me acusar de nada. Então Paulo ele cumpria rigorosamente. Ele era, como diz aí muitos antigos, né, era carola, né? Ele seguia ao pé da letra, ele era fanático, ele lutava, ele brigava, né? Que essas pessoas que defendem partidos e times de futebol, um exemplo, né? Meu time é melhor que o seu, meu time é isso, e lutam e brigam e, sabe, embatam por conta disso. Paulo ele era rigoroso. As pessoas que confrontavam a sua ideia, ele, sabe, ele debatia. Versículo 7. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Por isso que Paulo, ele era temido porque ele perseguia os cristãos, porque era loucura falar de um Cristo, de um homem humano em natureza, né, morrer para salvar e por amor aos pecadores, aos seres humanos, trazer a salvação, morrer de uma morte de cruz. Que horror, que maldição, que heresia ser confrontado a isso. Paulo ele acreditava nos 10 mandamentos, nas leis, nos profetas, em Moisés, né? Então ele tinha um padrão de estudo, um padrão de ideia, um padrão de Deus sobrenatural, um Deus poderoso, um Deus impossível de ser visto e ser tocado, porque homem nenhum poderia ver a Deus. Mas quando Paulo estava a caminho de Damasco para perseguir a igreja lá, o próprio Jesus, o próprio Cristo, né, fez o chamado, se revelou a ele, não de imagem, né, não palpável, mas através da voz e da claridade, onde cegou, né, Paulo. E Paulo teve, poxa, Cristo me chamou, o próprio Cristo se revelou a mim. Ele me chamou para ser o seu servo, para ser o seu apóstolo, para estar na missão. E Paulo aprendeu diretamente de Jesus, seus ensinamentos, a sua busca, né, todo o processo. Paulo esteve aos pés de Jesus, clamando e buscando a Ele. Então Cristo se revelou, então tudo aquilo que ele sabia cai por terra, E aí ele vai remeter a toda a história de 1 Coríntios, lá nos primeiros capítulos, que ele fala que o mais sábio de todos, né, pode ser confundido com aqueles que não sabem nada, né? Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias. Deus chama os pequenos para fazer confuso aos grandes. Então de nada vale toda a teologia neste mundo, se você não tiver o Espírito que vivifica, o Espírito que confessa o nosso ser, os nossos pecados, aquele Espírito que nos acusa, que nós não somos nada sem o perdão de Jesus. Se nós não enfrentarmos a cruz, se nós não carregarmos a nossa própria cruz, de nada vale a religião, de nada vale buscar a Deus.
Então Paulo, né, ele vai trazer muito isso. E aí ele fala assim, ó, versículo 8. E não somente essas coisas, mas considero tudo como tudo uma completa perda comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Olha só, toda a teologia, todo o ensinamento que ele ganhou aos pés de Gamaliel, um dos grandes sacerdotes, grandes fariseus ali naquele meio. Ele jogou fora todo o conhecimento que ele tinha para conhecer profundamente a Cristo, para receber diretamente de Cristo seus próprios ensinamentos. E estar unido com Ele, viver com Ele, aprender com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Então, como eu sempre falo, não é por aquilo que eu faço, não é por aquilo que eu quero, por aquilo que eu deixo de fazer, não é pelo tanto que eu jejuo, não é pelo tanto que eu oro, pelo tanto que eu busco, é pela aceitação de Deus na minha vida, porque Ele primeiro me amou, Ele primeiro me chamou, Ele primeiro se fez Deus para eu poder estar aqui. Então tudo se baseia na minha fé, por aquilo que eu creio, aquilo que eu confio. Então a aceitação, ela vem de Deus. É pelo amor e pela misericórdia de Deus na minha vida. Se eu estou aqui falando com vocês, é porque o Senhor tem permitido, o Senhor tem se revelado, o Senhor tem derramado a sua graça, a sua misericórdia por mais um dia, por mais um momento, por mais uma ministração em nossas vidas. Amém? Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Olha que poderoso! Quero também tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Olha que poderoso, gente! Quem aqui em sã consciência vai querer clamar, viver a parte do sofrimento de Jesus? Ser torturado, ser humilhado, ser xingado, ser pisado, ser crucificado. Ninguém em sã consciência quer tomar isso. As igrejas hoje querem pregar que você é cabeça, você não é cauda, que você nasceu para ser vitorioso e não sofrer, que praga alguma chegará na sua tenda, que maldição nenhuma chegará na sua casa, que você tomará posse de todas as promessas do Senhor, que você não vai comer das migalhas. Olha as coisas que as igrejas, os pastores, né, têm ensinado. Claro que nós somos servos de Deus, nós somos filhos de Deus, e Deus chamou para ser filhos e não servos e criaturas, e viver do pó. Quando Deus chama para sermos filhos, Deus tem as maiores honrarias. Claro, nós temos, sim. Mas essas honras não são materiais, amados. Essas honras não são físicas. Essas honras não são palpáveis. A honra, a herança, o poder, a coroa, os galardões, elas são na glória do Senhor, elas são invisíveis, elas são para quando nós formos arrebatados. Elas são nos planos espirituais, amados. Quanto mais nós buscamos, quanto mais nos humilhamos, nós conquistamos poderes celestiais, amados. É poder de eu buscar ao Senhor, orar para o meu irmão que está enfermo e ele ser curado. Poder para orar e ver um paralítico andar. Orar e ver o espírito maligno sair dessa vida, haver libertação. Orar para ver esses conflitos de mente ser libertos na vida dos meus irmãos. Isso são poderes, isso são promessas, isso são honras que o Senhor dá aos seus servos. E não honra de eu ser empresário, eu ser mestre, eu ser rico e conquistar essas vitórias. Isso são frutos do nosso dia a dia, do nosso trabalho, não é verdade?
Então, assim, amados, se alguém falar, você nasceu para ser cauda e não cabeça, ser cabeça e não cauda, olha só, repreenda isso, porque a pessoa só está querendo trazer jargões, trazer apenas que você dê glória, apenas que você aplauda e ganha bajulação para o pregador. Ele só está querendo que a sua mensagem ganhe. Só isso. Então, amados, criem consciência de um evangelho crítico, de um evangelho firmado, alicerçado na palavra de Deus. Paulo ele fala, tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte dos seus sofrimentos e tornar como ele na sua morte. Olha que forte isso. Pergunta se aquele missionário, aquele evangelista que está pregando isso, ele é capaz de ser enviado para pregar em lugares que há perseguições. Mas não, os inimigos estão furiosos comigo, estão querendo me derrotar. Amém, amado? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por isso. Clama ao Senhor para que Deus mostre que mesmo que você passe por essas dificuldades, que mesmo que você passe por essas aflições, mesmo que você venha a morrer, Cristo ele possa ressuscitar. Eita, fugiu a palavra. Ressuscitar a sua vida. Se for para a vontade dele, sim, mas se for para você partir daqui para a glória dele, melhor ainda, amado, porque o morrer para Cristo é lucro, não é verdade? Então Paulo ele fala no versículo 11, com esperança de que eu mesmo seja gente, tá difícil hoje. Ressuscitado da morte para a vida. E que vida é essa? A vida da glória do Senhor. A vida com Jesus, eu contemplando a sua maravilhosa graça, eu estando aos seus pés. Essa é a vida que nós buscamos, amados. Não é a vida palpável que temos aqui. Deus vai fazer você comer do melhor desta terra. Que melhor da terra é essa? Camarão, sushi, caviar, lagosta. Ficar saindo, comer em coco bambu, no Madeiro, em grandes restaurantes, viajar o mundo inteiro, desfrutando do melhor. Que melhor é essa, amados? Que melhor que Deus tem para nós é esse? O melhor que o Senhor tem para nós é o seu reino, é o reino manifestado. Então, amados, foge dessas mensagens, desses pregadores que só quer bajulação, que só quer que você dê glórias. A glória que você tem que dar é no seu coração, para a honra a Ele, não é da boca para fora. Amém? Versículo 12. A corrida do cristão, olha, vai falar o seguinte: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo. Olha só, amados. Eu tenho muito ainda que prosseguir. Eu não estou dizendo que estou perfeito. Não estou dizendo que se eu morrer eu conquistei tudo. Não. Eu estou todo dia caminhando, correndo para a glória do Senhor, para conquistar o prêmio. E que prêmio é esse? É Cristo Jesus. É Cristo Jesus. É Ele me aceitar. E esse é o maior prêmio que eu tenho na minha vida. Não é carro, não é casa, não é ministério, não são honras, não é dinheiro. É o ser aceito por Cristo. Esse é o maior prêmio que eu devo estar conquistando. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Meu alvo é Cristo. É Ele que eu busco, é Ele que eu caminho, é Ele que eu corro. É para Ele que eu miro a minha flecha em direção.
Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória, que é a vida eterna. É a vida eterna, amado, é a vida eterna. Esse prêmio é a nova vida para o qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Olha aqui, amados. Olha o prêmio, olha a vitória. Que vitória é essa, amados? O Senhor tem a vitória para você, amados. O Senhor tem vitória para você. Tem sim. Agarra isso com todas as suas forças. É Cristo Jesus. Mas é no fim da sua vida. É no fim da sua vida. Enquanto você respirar, enquanto você estiver sustentando os seus pés aqui, enquanto você enxergar, abrir os seus olhos, levantar da sua cama todos os dias e deitar a sua cabeça no travesseiro, você terá lutas. Você terá sofrimentos, você terá que lutar, vai haver derrotas, vai haver conquistas, vai haver muitos processos. Mas o seu galardão, o final, a linha de chegada é Jesus Cristo. É o seu reino, amado, é o seu reino. Só vai ter um ponto final, só vai ter, né, o tiro de chegada, a bandeirada final, é quando Jesus te carregar nos braços. É esse. Todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Se você vê pessoas que estão pregando só vitória aí, como eu falei antes, são pessoas rasas, pessoas que só estão tomando leite, não estão prontas para mergulhar profundamente no seu espírito, né? No Espírito Santo, na presença do Senhor. São pessoas que só estão buscando glórias e aleluias. Só isso. Quer decorar a Bíblia de ponta a ponta e faz uma narrativa da Bíblia toda, mas não se aprofunda nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos, na busca, na espiritualidade de uma nova conversão, de um novo pensar, de um amadurecimento psicológico, emocional. Não faz refletir a beleza que está nas Escrituras de Deus. Não faz refletir, não faz brilhar em si próprio. Porém, se alguns de vocês pensam dessa maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção em que temos seguido até agora. Sempre para frente, nunca olhar para trás. Aquelas pessoas que ficam falando só dos seus testemunhos, só daquilo que eu vivia, porque eu fui drogado, porque eu bebia, porque eu me prostituía, e sempre dá créditos, sempre se posicionam de uma maneira que enfatizam sempre o seu passado. Eles não estão olhando mais para frente. Eles não estão olhando para a cruz, eles não estão olhando mais para a vida futura. Eles estão apenas olhando para aquilo que eles viveram. Estão vivendo só o passado. Às vezes saudade, às vezes arrependimento, às vezes frustração, mas não estão glorificando a Deus. Porque, Senhor, hoje eu estou buscando o Senhor. Hoje o meu alvo é Cristo. Hoje eu vivo só para Ti. Eu tenho vergonha do meu passado. Eu tenho nojo, repúdio de olhar. Sabe, eu não consigo nem falar quem eu era. E nem quem eu sou. Porque quem eu sou, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que tem dificuldade de buscar a Deus, sabe? E a misericórdia do Senhor que se manifesta. Nós não temos a força, a plenitude de buscar o Senhor. A misericórdia de Deus que nos fortalece e nos traz um novo amanhã, sempre um passo a mais. As suas misericórdias, é a sua graça, amados, é a sua graça. Então, portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Sempre em frente. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores. E olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isso
muitas vezes, e agora repito, chorando, existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Existem muitos que são inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. São essas pessoas que eu tenho falado, que são rasos, não pregam Jesus, não pregam o seu sacrifício, não pregam a sua graça, só querem a glória, só querem aleluia, só querem o sapatinho, só querem o shribanaias, suricantas. Amados, o Espírito de Deus, ele fala conosco, e a sua conversão, sua maneira de entender e posicionar, poxa Senhor, estou errado, isso é conversão, isso é atitude, isso é mudança de pensamento, mudança de atitude de viver, e queremos uma igreja viva nisso, amém? Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo, só que é o arrepio, só que as emoções, não quer a razão, não quer que as pessoas pensem. Eles têm orgulho daquilo que eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles, e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco, imortal, e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Olha só, ele vai transformar esse corpo fraco, esse corpo que peca, esse corpo que busca a podridão, que busca se sujar, que busca os prazeres próprios, sabe, esse corpo medíocre, que busca suas próprias ganâncias, que busca seus próprios desejos, que busca se satisfazer com coisas banais, coisas podres, busca mentir, roubar e destruir os nossos amigos e nossos irmãos. Ele vai vir da sua glória, do seu reino, da sua majestade. Ele voltará para nos buscar como uma noiva limpa, imaculada, uma noiva que está disposta a servir a Ele, buscando se limpar e se lavar todos os dias. E Ele vai transformar as vestes sujas em vestes de alegria, em vestes de gratidão, vestes novas, um corpo glorificado, como Paulo fala. É isso que Deus quer para nós, amados. Ele enxugará as lágrimas dos nossos olhos, e não haverá mais choro e ranger de dente. O choro se tornará em riso. É isso que Deus tem para nós. Mas não é aqui, é lá no seu reino. Aqui nós vamos chorar, nós vamos sofrer, vamos rir, vamos nos alegrar, vamos desfrutar de coisas boas. Sim, vamos. Mas devemos permanecer firmes no seu propósito, porque temos esperança que os dias do Senhor estão para chegar, estão para se findar, estamos caminhando para a reta final, amados. Então permaneça como aquelas prudentes, aquelas virgens prudentes, carregando a sua lamparina acesa, sempre, sempre. Amém? Que o Espírito de Deus possa continuar ministrando e sabe, tocando profundamente no coração de vocês, para que vocês tenham conhecimento cada vez mais profundo nos seus ensinamentos. Amém, amados? Então compartilhe aí no chat, aí, né? Comentem o que o Espírito Santo tem para falar com vocês, e nós vamos compartilhando cada vez mais o que nós temos, o que nós sabemos. Não é muita coisa, mas o Espírito revela, o Espírito traz vida em nossos corações. Amém?
Papai, muito obrigado por mais um momento na tua presença. Aqui eu me despeço do teu povo, meus irmãos, por mais uma sexta-feira aí na tua presença. Continue falando, continue ministrando nossas vidas, nosso coração, para a honra e glória do teu santo nome. Que nós possamos saber discernir como um dom, Senhor, tu tem para nós. Discernimento de espírito. Espíritos enganadores, espíritos falsos que estão aí para enganar o teu povo, Pai. Trazer a distorção do verdadeiro evangelho. Senhor, ensina-nos a enxergar isso, Senhor, e expulsar das nossas vidas tudo aquilo que não te agrada. Em nome de Jesus, abençoa o final de semana de cada irmão que vai assistir e está assistindo esse vídeo. Que eles possam ter o descanso, possa ter, Senhor, a iluminação, a revelação do Senhor, em nome de Jesus. Nos livra de todo mal. Amém. Amém, amados. Deus abençoe. Um ótimo final de semana. E fique com Deus. Amém.